Salve Maria, queridos irmãos, Aliança de Paz. Estamos aqui, tudo bem com vocês nessa formação que nós vamos precisar um pouco da sua, vamos dizer assim, da sua adesão e total atenção e concentração para tudo que iremos falar aqui, tá bom? Então todos nós somos abençoados e que o anjo do Senhor traga toda graça em nossas vidas. Peço também a São Pio de Petricina que venha ajudar nesta formação. São Pio interceda nessa formação e também Santa Gema Galgani, que os dois baluartes junto com Beata Helena Guerra, os nossos anjos da guarda, nos abençoe, proteja e derrame a graça que necessitamos para esse dia de formação. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Santos anjos, rogai por nós. Bem, queridos, nós iremos falar nessa formação sobre algo muito necessário para entendermos em nossas vidas comunitárias, na família, e tudo que necessitamos para vivermos bem. A formação é a graça que move a vontade, tá? Então fica com essa palavra, graça que move a vontade. Bem, para começarmos a falar sobre o que é graça de Deus, eu vou pegar algumas passagens, todas as formações que eu der para você aqui, elas estão embasadas no Catecismo da Igreja Católica e informações de livros de estudo teológico. Então, baseado no Catecismo da Igreja Católica, se você tiver, você vai dizer para mim se você tem aí, vocês estão bem, né? Então, olha só. Então, tudo vai ser baseado no Catecismo da Igreja Católica. Tá, vamos lá. Você vai me dizer assim: Daniel, o que é graça? E eu vou precisar da sua atenção para que você não caia em tentação da dispersão e da desconcentração. Que o Santíssimo Senhor nos dê uma graça toda especial para essa formação. Bem, peguei aqui algumas passagens para esta formação de hoje do Catecismo da Igreja Católica. E uma definição de graça. Nós precisamos saber, primeiramente, o que significa graça. Graça é uma definição muito importante. Graça é um dom, é uma dádiva, é algo que Deus nos concedeu, é um dom gratuito dele, né? É um dom que ele concede a cada um. Graça pode ser encanto, movimento, é um movimento, vamos dizer assim, graça significa benevolência, bondade, agradecimento. É uma dádiva ou mesmo um carisma, tá? Presta bem atenção para você entender o que significa não perder a graça. Primeiro de tudo, o que é que a graça faz nas nossas vidas? O que a graça faz em nossas vidas? A graça de Deus é uma participação na vida divina. Está no Catecismo, número 1997. Tá? A graça de Deus, quando é nos dada, é uma vocação para a vida eterna. E esta vocação para a vida eterna que você e eu somos participantes pelo batismo, é uma graça sobrenatural. Nós vamos entender depois. Está onde? No Catecismo 1998, número 1998. A graça é um dom, é algo que é totalmente uma iniciativa de Deus. Aí você vai entender que tudo começa no céu. Depois eu vou te explicar sobre isso no final. A graça é um dom para dar à nossa alma o sustento, curá-la do pecado e santificá-la. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, 1999, número 1999.
E temos a graça habitual, que também é chamada graça santificante ou deificante. Catecismo da Igreja Católica, 1999. A graça santificante, que é dada a gente no batismo, na hora do sacramento do batismo, ela aperfeiçoa a alma e capacita a alma a viver com Deus e a agir no amor. São duas coisas que a graça faz. Ela faz a gente viver com Deus e agir em amor. São viver e agir. Guarda essas duas palavras. Santo Agostinho vai falar: a graça veio primeiro, agora se entrega aquilo que é devido. Tudo que nós fizermos na nossa vida natural, aqui na terra, quando nascemos, é uma graça de Deus, é uma dádiva, é um dom de Deus. Mas Santo Agostinho vai dizer: primeiro a graça vem para capacitar-nos. Primeiro a graça vem, e depois que a graça vem, ela pede uma resposta, entrega-se aquilo que lhe é devida. A graça vai direcionar o que é devido. Está em Catecismo 2009. No Catecismo número 2010, eu vou ler para vocês, número 2010, Catecismo da Igreja Católica aqui, tá? Eu vou ler para vocês. Catecismo da Igreja Católica 2010, vou ler para você, presta atenção. Esta formação é muito importante para toda a tua vida, tá? Guarda no teu coração que Nossa Senhora das Graças cumule graças sobre todos vocês. Eu profetizo e libero essa palavra sobre vocês. O Catecismo 2010 vai dizer: como a iniciativa pertence a Deus na ordem da graça, ninguém pode merecer a graça primeira. Na origem da conversão, do perdão e justificação sob moção do Espírito e da caridade. Podemos em seguida merecer para nós mesmos e para os outros as graças úteis à nossa santificação para o crescimento da graça e da caridade. Bem, deixa eu te dizer. A primeira graça, vai ensinar a igreja, a primeira graça foi concedida a Adão e aos anjos, tá? Essa graça foi concedida a Adão e os anjos. A primeira graça foi dada a Adão e aos anjos. Só que essa primeira graça dada aos anjos e a Adão e Eva, ela foi, vamos dizer assim, desperdiçada por Adão e Eva. Não nos surpreende que a bondade de Deus, sendo infinita, tenha dado a sua graça aos anjos e aos primeiros pais. Não a mereceram, é certo, mas embora não tivessem direito a ela, não eram positivamente indignos desse dom. Então, a primeira coisa que acontece com a graça, ela nos é dada por própria iniciativa de Deus. Própria iniciativa de Deus. E, por exemplo, se uma alma nascer, estas as escuras, ao vazio, uma alma, uma criança, uma criança nasceu hoje, ela está totalmente morta para a graça de Deus. Não existe nenhum laço de união que ligue a criança que nasceu a Deus. Não existe nenhum laço de união. Não tem comunicação nenhuma, porque o que faz a gente se comunicar com Deus é a graça de Deus. Não tem comunicação. Se alcançássemos o uso da razão, é um exemplo, sem o batismo, e morrêssemos sem fazer nenhum pecado, tá? É uma hipótese, tá? Crescemos, não fomos batizados. Não cometemos nenhum pecado depois que a gente nasceu. Presta bem atenção nesse detalhe. Eu nasci, você nasceu. E aí nós ganhamos o uso da razão, crescemos, desenvolvemos e a gente agora quer ser salvo. Só que eu nasci, cresci, amadureci, cheguei ao uso da razão, não cometi nenhum pecado, para você ver a importância da graça. Eu irei para o céu?
Não. Por que não? Porque se morrêssemos mesmo sem nenhum pecado desde o nascimento, não fui batizado, eu não poderia ir para o céu. Entraríamos num estado de felicidade natural. Nós seríamos felizes se nós não cometêssemos nenhum pecado. Nós seríamos felizes se desde o nascimento não somos batizados, temos o uso da razão, com esse uso da razão não cometemos nenhum pecado até o fim da nossa vida. Nós seríamos felizes na terra. Olha que forte. Mas nós não poderíamos entrar na felicidade sobrenatural de Deus, que daqui a pouco eu vou ensinar o que significa. Então, o que me faz comunicar-se com Deus é a graça. E depois eu vou explicar o que bloqueia essa graça acontecer na nossa vida. Seria apenas uma felicidade natural na terra. Quando a gente ganha algo natural aqui na terra, a gente tem uma felicidade. Ganhamos um carro, uma casa, uma roupa, um dente, uma escova de cabelo, qualquer coisa. Temos uma felicidade natural. Meu time ganha, tem uma vitória no concurso. É uma felicidade meramente natural que não me leva para o céu. Tá? Não me leva, porque é uma felicidade natural, a que, por falta de outra palavra melhor, chamamos apenas de uma felicidade momentânea. Mas nunca por causa dessas felicidades momentâneas teríamos a felicidade eterna, que é chamada ver Deus face a face. Veja, Daniel, se eu conquistasse todas as coisas da terra, olha, eu vou dar uma razão para você do que é a graça, do que é a importância da graça. E eu quero dar uma direção espiritual para todos vocês da Aliança de Paz. Esse ano é o ano da graça, tá? E esse ano vai se perpassar para o outro. Use bem essa palavra, graça de Deus. Kairos, graça, tempo da graça. Você vai dizer, Daniel, eu nasci, tá? A formação é essa. Eu nasci do nada, já foi iniciativa de Deus eu nascer. Às escuras, sou uma alma criada, Deus me criou. Mas estou totalmente morto ou morta para a vida sobrenatural de Deus. Porém, eu cresci com o uso da razão, eu não cometi nenhum pecado, mesmo que seja venial. E nesse aparato todo, eu conquistei todas as vitórias da terra. Tive sucesso familiar, tive alegrias, tive sucesso na vida, conquistei todos os bens, fiz as viagens que eu quis, os sonhos que eu quis ter, tudo realizou-se. Chegou o fim da minha vida no estado de muita felicidade natural aqui da terra. Eu vou para o céu? Não, porque você não teve a graça sobrenatural, você teve a felicidade apenas meramente uma felicidade natural que não tem parte alguma com a felicidade sobrenatural de Deus. Porque você não teve comunicação com a graça que você está ligado, unido a Deus, que a igreja vai dizer que essa união se chama união mística. Então é uma hipótese, não poderia você ir para o céu por causa disso, tá? A não ser, Daniel, mas eu posso salvar? Poderia se salvar, porque a título de conhecimento, o Catecismo da Igreja, ele diz que, desconhecendo o Evangelho e a Igreja, procura a verdade e a prática de Deus, segundo o conhecimento dela, pode, por misericórdia, supor que essa pessoa quisesse o batismo, mas pode, por misericórdia, ela ter a graça de se salvar, né? Este ponto merece assim uma certa explicação. Por natureza, nós seres humanos não temos o direito à visão direta de Deus, que é a felicidade essencial do céu. Nós, seres humanos, nem eu, nem você, nem o Papa temos direito a ver Deus. Nenhum de nós temos direito. A visão direta de Deus. Nem sequer Adão e Eva, antes da sua queda,
tinham direito a alguma glória. Nem Adão e Eva tinham direito. Antes da queda, antes do pecado, a alguma glória. Com efeito, no estado que poderia chamar puramente natural, porque era natural. Adão e Eva viviam no paraíso, mas era um estado natural. A alma humana não tem poder de ver Deus. Simplesmente não tem capacidade para uma união íntima e pessoal com Deus. Por Ele, Deus, nós não podemos por Deus conseguir as coisas. Mas Deus não deixou o homem em seu estado puramente natural. Isso aqui é muito importante. Deus não quis deixar o homem em um estado puramente natural. Quando Ele criou Adão, Ele dotou de tudo que é próprio de um ser humano. O ser humano, de tudo que é próprio do ser humano, tudo que ele desejou ter, Deus criou e deixou Adão próprio. Mas foi mais longe, deu também à alma de Adão uma certa qualidade ou um poder que permitiu viver a intimidade, ainda que invisível, de união com ele nesta vida. Esta qualidade especial da alma, este poder de união, intercomunicação com Deus, está acima dos poderes naturais da alma. Minha alma, ela não pode falar e ter intimidade com Deus pelas próprias qualidades naturais dela. Por esta razão chamamos esta qualidade de união de alma, essa união que interliga a Deus, chamamos de uma graça, uma qualidade sobrenatural da alma, um dom sobrenatural. Deixa eu dar uma explicação. O calor do sol não é o sol, mas o calor, ele fala do sol. Então a graça de Deus não é o próprio Deus, mas essa graça, ela é uma atmosfera, tá? Assim como o sol se comunica, o sol comunica a luz e o calor da atmosfera e o rodeia, Deus comunicou à alma de Adão uma qualidade sobrenatural, que nada menos que a participação, até certo ponto, da própria vida divina. É uma participação. Tá? A luz solar não é o sol, mas é o resultado de sua presença. A qualidade sobrenatural de que falamos é distinta de Deus, mas flui dele o resultado da sua presença na alma. Tudo que Deus faz através de nós é um resultado da sua presença em nossa alma, a qual damos o nome da graça que participa com Deus. E é interessante a gente saber disso, tá? Que a graça, ela precisa de uma participação nossa. A comunicação com Deus nesta vida, como também prepara a alma para o outro, Deus acrescentará após a morte. Essa comunicação com Ele, Deus prepara-nos até o fim da nossa vida, para que no final da nossa vida nós vamos receber outro dom. Olha que maravilha! O dom da visão beatífica. Nós vamos ver Deus. Nós nunca vimos Deus, mas nós vamos ver Deus. Olha que maravilha. O poder de Deus, o poder de ver a Deus face a face, é uma graça dele, tá? É uma situação, uma atitude necessária à preparação para receber a graça, tá? E aí basta a gente entender uma coisa, tá? A graça santificante referida a Adão, Deus no mesmo ato também que o criou, colocou acima do simples nível natural. Quando Deus criou Adão e Eva, ele deu o poder de naturalmente ser domínio sobre tudo que era criado. Então Adão tinha o domínio de todas as suas mazelas e fraquezas, paixões que ele não tinha, né? Fraquezas. E Deus colocou acima do simples nível natural. Ele levou a um destino sobrenatural, conferindo a graça santificante. Tá? O que aconteceu? Deus deu essa graça santificante referida, que eu mencionei agora, uma graça santificante referida a Adão. Deus, no mesmo ato que o criou, colocou acima do simples nível natural. Ele levou a um destino sobrenatural, conferiu a graça santificante. Adão já era santificado, Eva já era santificado, mas pelo pecado original, para a gente entender, Adão perdeu essa graça para si e para nós.
Veja, Adão perdeu a graça para si e para nós. Só que Deus disse: eu vou restaurar essa graça. Como ele encontrou? Jesus Cristo, pela sua morte e paixão na cruz, transpôs o abismo que separava entre Deus e o homem. Veja, o homem em si, sem a graça, não tem comunicação com Deus. Por isso a importância desse dom gratuito da graça. E eu vou explicar como é que funciona essa graça. Uma vez que fomos batizados, temos essa graça santificante. Tá? Às vezes a graça santificante também é chamada graça habitual, porque ela está em nós. Uma vez unidos a Deus pelo batismo, deveríamos conservar sempre essa união. Invisível aqui, mas visível na glória. Tá? Ela é invisível, a graça, mas ela é visível na glória. Deus a vê. Deus nos criou para a visão beatífica. Essa luz da glória, no entanto, poderá ser concedida senão a alma unida a Deus pelo dom prévio que chamamos graça santificante. Se entrássemos na eternidade sem a graça santificante, teríamos perdido a Deus para sempre. É importante que incrementemos a graça santificante dentro de nós. Ela pode crescer. Quanto mais uma alma se purifica de si, melhor. Quanto mais uma alma se purifica, melhor corresponde à ação de Deus, na medida que o eu egoísta, egocêntrico, se reduz a nada, aumenta a graça em nós. Isso se chama graça santificante. Vamos dar um exemplo. Podemos assistir um jogo da seleção brasileira, que vamos assistir. Muitos de nós vamos ficar maravilhados com todo mundo na Copa do Mundo, aquelas festas e tudo. Porém, uma pessoa que entende de futebol, ela vai apreciar mais ainda o futebol bonito, bem jogado, porque ela entende. Outra vai se maravilhar. Porém, entenda, quem se qualificou a entender isto terá um prazer maior. Assim será nós, será a gente quando a gente se aperfeiçoa. Nós teremos um prazer na terra, mas um prazer mais elevado. Isso se chama, o acréscimo da nossa felicidade no céu, tá? Embora o outro também fique satisfeito de ver todo aquele show, aquele aparato, aquela alegria, o que tem uma especificidade de entendimento, ele vai ter um prazer maior. Assim é no céu, quando nós nos colocamos. São 3 condições relacionadas à graça santificante que você precisa entender. A primeira é que temos que conservar permanentemente até o fim. Depois do batismo nós temos a graça. Temos que conservar, não podemos perder. A segunda é que recuperemos imediatamente se perdemos o pecado mortal. E a terceira, procuremos crescer em graça, crescer em graça com a ânsia de quem vê o céu como meta. Então, o terceiro procuremos crescer. Mas como crescer esta graça? Nenhuma dessas condições é fácil de cumprir, tá? Quero dizer já de antemão, nem sequer possível, tá? É como uma pessoa vítima de um bombardeio, né? Ela está desfalecida, obnubilada por entre as ruínas. Assim a natureza humana tem se arrastado através do século, desde a explosão provocada pela rebelião de Adão e Eva. Isso foi uma explosão, isso foi uma catástrofe. Pior de todas as bombas atômicas, a pior de todos os genocídios, guerras, mortes, a pior de todas as artroses mundiais, não se compara à artrose, à calamidade do pecado mortal que Eva e Adão cometeu. Nada, nenhuma guerra vai existir no mundo que pelos séculos até o fim no mundo, que seja maior calamidade do que o pecado de Adão e Eva. Para você ver a gravidade do pecado. E esta rebelião deixou, aí você vai entender, essa rebelião de Adão e Eva, que é a pior de todas as catástrofes que possa existir. Nenhuma bomba atômica, nem Hiroshima, Nagasaki, nem as bombas, piores tsunamis, piores estragos na Terra
comparam-se à calamidade da perda da comunhão que Adão e Eva tinham com Deus, que eram os primeiros pais, tinham a graça santificante, e os anjos foram os primeiros a ter as graças. E o que acontece quando eu perco essa graça? A nossa natureza ficou debilitada, desestruturada, desvirtuada. E aqui é importante você anotar. Veja, o livro que dá uma comparação. Por essas razões, a graça santificante é um rei rodeado de servidores, faz-se preceder e acompanhar por um conjunto de auxiliares especiais de Deus. São as graças atuais. A graça atual é um impulso transitório momentâneo, uma descarga de energia espiritual com que Deus toca a alma a manter o movimento, algo parecido com uma pancada que um mecânico dá à roda com a mão. É como se fosse assim, a graça santificante é a rainha das graças. E as graças atuais, ela pode atuar sobre a mente e sobre a vontade, normalmente sobre as duas. Deixa eu te explicar. Primeiro, quando a graça de Deus vem, aí eu queria mostrar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar aqui como que é mais ou menos a graça de Deus. Eu fiz aqui um calendário, não sei se vocês conseguem ver. Fiz um desenhozinho aqui. Deixa eu te explicar aqui como é que funciona. Tá? Aqui é a graça de Deus, tá? Aqui é a graça de Deus aqui, ó. Que é a graça de Deus, seus frutos, a graça. Esse risco que está aqui no meio foi o pecado. Ele rompeu essa ligação da graça com o homem, as raízes do homem, né? As raízes da vontade de Deus. Rompeu. Aqui é a graça. Essa parte que rompe a imaginação, memórias, emoções e paixões que nós temos aqui, imaginação, memória e paixões que nós temos aqui, ela ficou desvirtuada, desconectada, desconecta, né? Saiu da conexão, saiu do lugar. É como um carro que anda fazendo barulho, não tem conexão, um carro que não está alinhado, não fez alinhamento, não fez balanceamento, está desalinhado, todo desvirtuado. Por causa do pecado, essa graça que está aqui, graça, seus frutos, seu poder, ela se comunica como? A graça, ela vem, ela passa pela sua imaginação, seus sentimentos, emoções, paixões também, ela passa. Mas a graça vem e ela aqui, tá bem no caule aqui. A graça fala com a inteligência, tá? A graça tá aqui, anotei aqui, bem aqui em cima, intelecto, tá? A graça é comunicada ao intelecto, que é a sua inteligência, quando a graça de Deus vem, ela é comunicada ao intelecto da pessoa, a inteligência. O ser humano é um ser intelectual, é um ser inteligente, o homem, a diferença de um homem para um animal, o homem é um animal, mais um animal, intelecto, inteligente, racional. Dessa graça ela vem, derrama-se no seu intelecto, na sua inteligência. A sua inteligência comunica a sua vontade. A graça de Deus comunica a inteligência e a inteligência fala a vontade do que a graça deseja. Só que esse intelecto, ele está em luto. Esse intelecto, está distorcido, está desvirtuado. Ele lança a mensagem à sua vontade. E a vontade começa a ter conflitos com imaginação, com sentimentos, com emoções, com paixões. Deu para entender? Vou repetir. A graça vem ao intelecto, o intelecto lança na vontade. Só que a vontade começa a querer fazer aquilo. Só que aí você tem imaginação, uma imaginação às vezes distorcida, uma imaginação errada. E já dizia os santos, a imaginação, Santa Teresa de Ávila, a imaginação é a louca da casa.
Aí você tem sentimentos totalmente desvirtuados do que Deus queria. Sentimentos negativos, sentimentos de medo, sentimentos de dúvida, sentimentos de insegurança, sentimentos que você recebeu do seu pai, cargas de sentimentos, pressão psicológica. E aí você tem sentimentos errados que começam a brigar com a sua vontade. Emoções. Você às vezes está alegre, você está mal-humorado, você está emotivo, você está triste, você está entusiasmado, você está desanimado. Então você tem emoções e paixões. Todas elas começam no frigir dos ovos, a entrar em conflito com a vontade que já foi iluminada pela inteligência, que a inteligência já foi iluminada pela graça. Então a sequência é essa: graça de Deus lança na inteligência, a inteligência lança na vontade. E aí a vontade fortalecida, ela vence as imaginações, os sentimentos, os medos, as dúvidas, os traumas. Porque o que tem que reinar na nossa vida? O que Satanás faz na nossa vida?